Olá você, e vamos continuar a nossa leitura comentada do A Lei do Bastiat, esse é o quarto episódio, em que nós vamos tratar, como já exposto no fim do episódio anterior, sobre o problema da democracia, o problema do voto universal, do sufrágio universal, as consequências disso, e as soluções que ele dá a isso, que é basicamente restringir o poder da lei, certo? Qual que é a premissa, já introduzida no vídeo anterior, mas que continua aqui. Bom, se você usa a lei para espolhar as pessoas, para roubar elas infinitamente, todo mundo vai querer votar, certo? Todo mundo vai querer participar, e ele fala isso num senso amplo de produção de lei. E ele fala, não, então vamos focar na democracia um pouco. E ele nem usa o termo democracia, inclusive na época a democracia era um termo muito ruim. Mas ele falou que então vamos focar no problema do sufrágio, certo? Porque já que você pode fazer leis e leis podem roubar a propriedade, todo mundo vai querer votar. E todo mundo vai querer votar e vai querer posições, vai querer candidatos, vai querer situações que dão dinheiro para eles, que eles vão usar isso para adquirir propriedade, e eles vão usar isso como uma ferramenta de agressão contra as outras pessoas, e isso vai, em última análise, dividir a sociedade e rachar isso aí inteiramente. Você vai ter um colapso, e as pessoas que não participam desse processo vão ou querer participar cada vez mais desse processo, o que vai simplesmente aumentar a quantidade de expoliação na lei, ou eles vão derrubar a sociedade porque eles vão reconhecer que, todo mundo pode roubar menos eu, que saco, cansei disso. Vai haver uma revolta, vai haver um conflito gigantesco de um jeito ou de outro, e por isso a lei deveria ser contida a sua função justa, a sua função correta, que ele aponta então aos Estados Unidos de 1850, e fala, bom, lá o negócio funciona, lá o troço, claro, tinha limitações gigantescas. Você vê a Constituição Americana, você realmente estuda algumas coisas lá, você vê que tem umas coisas estranhas. Que você já meio que até conseguia intuir onde que a coisa ia dar errado ali. Mas, em 1850 ele falou, olha, lá o negócio funciona, lá a lei é mantida de maneira geral a sua função própria de proteção de propriedade, e lá fica tudo bem. Lá não dá muito problema em relação a isso. Então vamos lá. São várias redaçõezinhas dele pequenas aqui, mas deixa eu voltar aqui, ok? Vamos voltando, profissionalismo, eu não vou editar isso aqui. Bom, então, vamos lá, ele começa. Então, mas quem que vai decidir, certo? Porque nós vamos então ter sufrágio universal. Termina no ponto onde eu terminei o vídeo anterior, por isso que ele acabou, né? Mas... piadas horríveis. Ok. Mas termina e ele fala, bom, vamos então fazer uma objeção aí ao sufrágio universal. Ele começa falando mal do Rousseau, ele fala, bom, essa galera seguidora do Rousseau, eu acho legal que ele dá essa cutucada, né? Eles se acham tão avançados, mas eu acho que eles estão 2 milênios atrasados. O que é verdade. O que é muito verdade, porque a filosofia do Rousseau, eu adoro o resumo que o Pondé dá. A filosofia do Rousseau é o seguinte, você é perfeitamente livre, racional, inteligente, capaz, moral, para fazer tudo exatamente como eu digo que você tem que fazer. Entendeu? Você é uma pessoa perfeitamente capaz de entender que você tem que seguir exatamente as minhas ordens. Essa é a filosofia do Rousseau sintetizada, que depois foi ser também meio que um embrião de positivismo, que é a filosofia predominante, meio que de maneira oculta, né, mas de maneira subconsciente, mas é a filosofia predominante no Brasil. Ordem e progresso é um moto positivista que vem dessa origem de você é perfeitamente inteligente, livre, capaz e lindo e uma pessoa bonita para me obedecer. Se você fosse inteligente, você faria isso, né? Mas eu não preciso ficar argumentando isso pra você. Ele dá essa cutucada no Rousseau e fala, bom, essa galera aí do Rousseau fica defendendo o sufrágio universal, porém isso é uma falácia, porque você não pode ter todo mundo votando, certo? Naquela época, 1850, você tinha o começo da ideia de votação por representação, era uma república, não uma democracia. A galera tende a errar isso muito e não entender a diferença de uma república e uma democracia, mas enfim. Não vou entrar nisso, procure, um dia eu faço um vídeo sobre isso, mas enfim. E os direitos de voto estão sendo expandidos. As pessoas que têm propriedades, os homens. Depois, não, todos os homens, todos os trabalhadores, todos os cidadãos franceses, todos os de famílias, sabe, você vai começando a ampliar. E naquela época estava começando a ser ampliado, mas ainda era considerado relativamente radical a noção de que mulheres eram pessoas normais e poderiam votar. Era considerado radical, mas a galera queria falar, não, vamos fazer sufrágio universal, todo mundo vai votar. Então, pensa que isso em 1850 é uma ideia nova. É uma ideia nova. Nos Estados Unidos ainda estava começando e você ainda tinha uma ideia de representação republicana e, como depois o Bastiat vai explicar, como a lei era muito restrita, votar era de maneira geral sem sentido. Não faz muita coisa, então por que você se preocuparia tanto assim com isso? Mas mesmo nos Estados Unidos você ainda tinha votação bem restrita,
E estavam começando a debater a expansão disso, e o Bastiat estava falando, na verdade, se você parar pra pensar, isso é meio que um retrocesso, porque ao invés de você ter propriedade segura, você vai voltar para uma era relativamente primitiva, onde grupos de pessoas se unem e tomam propriedades uns dos outros. Basicamente, Idade das Cavernas, ou alguma coisa assim, certo? Porque o que é a democracia? É isso. É a ideia de um sistema democrático, certo? Algumas pessoas vão pacificamente se unir e democraticamente espolhar uma puta galera. É isso. É só que a gente evita a parte de bater na cabeça, porque daí vai ter que limpar, vai fazer uma puta sujeira, é um saco. Mas, em fundamento, a democracia é só bandos de ladrões andando de um lado pro outro, é só que agora a gente usa o voto ao invés de usar armas pontudas de maneira geral. Não tem muita diferença de maneira geral. O Hans Hermann Hoppe até coloca esse argumento, não vou lembrar qual livro dele, acho que é Uma Breve História do Homem. Ele coloca esse argumento em vários livros dele, na verdade, que se você olhar, o sistema político vem retrocedendo, na verdade, porque a gente pensa que a gente tinha, assim, feudalismo, aí melhorou, foi uma monarquia mais absolutista e tal, aí foi abrindo o voto e tal, e hoje nós estamos numa democracia mais aberta, isso é um avanço. Ele fala, não, isso é um retrocesso. Porque, e é verdade, porque os seus direitos de propriedade, os seus direitos como pessoa, a sua propriedade, sua fazenda, sua casa, seu corpo, estavam mais bem protegidos em vários sistemas legais no ano 800 do que hoje. O que é muito verdade. Se você for ver a quantidade de propriedade espoliada do inglês normal no ano 800 e comparar com hoje o inglês mediano é espolhado numa quantidade absolutamente muito mais fantástica do que ele era espolhado, na proporção, inclusive, do que ele era espolhado no ano 800. Hoje ele é mais parasitado do que no ano 800. Então houve um retrocesso. E o Bastiat argumenta que vai ser isso, vai ser um retrocesso, porque agora todo mundo vai entrar nesse negócio, vai todo mundo fazer lei pra pegar dinheiro um do outro, e vai virar uma sociedade de porrada e roubo sistematizado, e nós vamos regredir como uma civilização. E foi exatamente o que aconteceu, só olha pra França hoje, certo? Não que eles estivessem num ápice muito grande em 1850, mas enfim, eles tiveram seus momentos. E o problema é que daí então você vai ter que falar, bom, então, isso tudo fala, bom, eles estão expandindo o voto. Mas aí tinha o princípio, então, da incapacidade. Bom, certas pessoas não podem votar porque elas são incapazes. Na época dizia-se, por exemplo, mulheres. Hoje a gente sabe que isso é ridículo, mas... claro, ninguém deveria votar, né? Logicamente falando. Mas, enfim, tinha restrição para mulheres. E aí ele fala, não, mas então a gente vai ter que deixar os mendigos votarem. E os mendigos vão chegar o quê? Eles vão chegar lá e votar para eles ganharem um monte de dinheiro. É só isso que eles vão fazer. Claro, porque é lógico que eles vão fazer isso. Bom, então você vai ter as classes mais baixas vão votar para ganhar um monte de dinheiro, certo? E daí você vai ter as classes industriais votando para pegar um monte de dinheiro das classes trabalhadoras, sim. E daí você vai ter os trabalhadores votando para pegar um monte de dinheiro dos ricos, sim. E daí você vai ter os ricos comprando um monte de gente para esses caras votarem umas coisas lá para eles ganharem dinheiro, sim. Então todo mundo vai se empenhar profundamente em um roubar o outro. Parabéns. Avanço social. E ele fala, então, mas você vai ter o princípio da incapacidade, então, né? Eu tô com uma dificuldade de entrar nesse assunto, né? O meu ódio pela democracia tá passando demais. Ele fala, bom, então e quem é capaz? E quem vai decidir quem é capaz, por acaso, pô? Porque vamos parar pra pensar assim. Eu e você podemos votar. E a gente pode votar pra pegar a propriedade de todo mundo pra ganhar pra gente. Então por que a gente diria que os outros são capazes de votar, certo? Eles são um bando de incapazes que não deveriam votar. E tudo que eles deveriam fazer é calar a boca e dar propriedade pra gente. Certo? Então, você tem esse incentivo de... quem vai, então, dizer que... E as pessoas doentes, e as crianças, e as pessoas que... Você vai dizer, não, elas são incapazes. Não, mas elas podem querer alguma coisa, certo? Então você vai ter que excluir alguém. Você não vai nunca conseguir ter uma restrição nisso. E ele vai, então, para a segunda redação dele, que é por que o voto, então, tem que ser restrito. Porque daí você fala, não, crianças vão votar, os enfermos, os doidos, os loucos, os esquizofrênicos... Não, eles são incapazes. Por quê? Porque ele fala, a razão simples porque votar é restrito, é restringido, é porque você vota por todo mundo, certo? Os resultados da sua ação vão ser sentidos por todo mundo. Então se a gente colocar qualquer pateta idiota pra votar, vai dar errado isso, certo? Você não pode, então a gente vai ter que restringir isso baseado em incapacidade. Só que daí a gente fala, não, então qualquer pessoa pode votar. Então, todo mundo pode votar, não, sufrágio universal. Exceto crianças, mas daí todas essas pessoas vão decidir por todo mundo. Daí vai dar meio errado. Você começa a ter um problema em relação a isso. Todo mundo já pensou isso. Não, a gente deveria então exigir que você tenha um diploma universitário para votar, porque daí, presumivelmente você é mais estudado. Todo mundo já flertou com essa ideia de uma maneira ou outra, certo? Não, porque daí as pessoas mais inteligentes vão votar. Ou falar, não, você tem que ter um diploma em economia ou sociologia, alguma coisa assim, para você poder votar. Certo? Presumivelmente quem tem ensino médio incompleto. Todo mundo já pensou
numa coisa dessas ou outra. O problema é essa ideia de votação de democracia acaba prendendo todo mundo um ao outro, e aí você tem um problema em que, pô, como é que a gente então corrige pra idiotas? Como é que a gente faz isso? Eu até fiz engraçado citar isso num vídeo desse, mas eu tinha uma ideia de postar um negócio no Facebook que foi o seguinte: sabe todas essas coisas idiotas que você ouviu nesse ano? Todas essas coisas burras que alguém fala? Você olha e fala, cara, que opinião burra, velho. Sabe, pode ser, você é feminista ou você é antifeminista, você é, sei lá, você é machista, você é cavalista, não sei. Seja lá qual for a posição que você defende, você pode até me odiar, mas você olhou e falou, cara, que opinião burra. Não seria bom se esse cara que tem uma opinião burra não pudesse votar? Porque daí pelo menos você não tá preso à burrice dele, certo? Ué, então, mas o outro cara também acha você um idiota, então ele gostaria muito que você não pudesse votar. Então que tal assim, eu tenho uma nova ideia. Que tal assim, você não pode votar coisas sobre a vida dos outros, certo? Porque daí todo mundo vai continuar idiota, mas pelo menos um tá isolado da idiotice do outro, certo? Ela tá mais contida. Todo mundo continua sendo mais ou menos meio tapado, mas pelo menos isso agora tá restrito, certo? Essa burrice não se contagia, não se espalha tão facilmente. Exposto isso, então, o Bastiat dá a resposta óbvia, ululante, que ele fala, bom, a resposta é restringir a lei. Simples. Certo? Se você tem uma lei que permite que você tome qualquer coisa de qualquer pessoa, todo mundo vai se ocupar com política, ninguém vai se ocupar com produção. Claro, ele não dá esse argumento, mas é relativamente lógico, né? Ninguém vai se preocupar com produzir, todo mundo vai se preocupar com política, e legal, ferrou, todo mundo vai ser uma sociedade gigantesca de fóruns e discussões e votações, e um sujeito plantando milho perdido ali que volta e meia vão lá e tocam fogo na fazenda dele porque votaram. Sei lá. Se você tem isso, você vai ter um colapso social de um jeito ou de outro. E é o que a gente vê hoje. Olha toda a divisão que acontece, especialmente em ano de eleição presidencial. Não é nos Estados Unidos, é no mundo. Ou na Europa agora. Você tem um lado dizendo que o outro lado é a praga da humanidade. Você não precisa nem especificar um lado. O lado sempre acha que o outro é a absoluta praga da humanidade. E não que eles defendam o genocídio, mas se caísse um meteoro muito específico e só matasse essa galera, ia ser muito bom, sabe? Todos eles defendem isso. Eleição presidencial americana, qualquer eleição presidencial, qualquer eleição que tem dois partidos minimamente mais opostos, ferrou. Você vai ter uma situação dessas. E eu falo, não, mas vamos fazer o contrário. Se você tivesse uma situação onde você não precisa se preocupar com o sufrágio universal, você só tem uma lei restrita, defesa de propriedade, bom, então quem que ia querer, então, debater isso? Não, então a lei é o quê? O Código Penal. Agredir pessoas é proibido, sim. Eu sou contra. Não, acho que eu não sou contra, não. O meu partido é o partido O debate vai ser, tipo, pena de morte ou não. Esse vai ser o debate, certo? Se a lei fosse só Código Penal, crimes, com vítima, e quem promove é a vítima. Ele que não tem assim, digamos assim, uma promotoria, não. Ele decide se vai julgar como tribunal, etc. Tal. Isso é problema das pessoas, e isso só tem sentido em você pensar em leis quando há uma vítima, fora isso, dane-se. Que é a ideia anarquista, sério, que é a proposta anarcocapitalista. Está resumindo libertarianismo. Se fosse isso, qual seria o debate? Honestamente. Aborto, ia ser um debate. Ainda existe. Pena de morte. Nível de pena, mas eu acho que isso também não seria tanto assim, porque você teria basicamente restituição de danos, eu acho. Teria um debate ao redor disso. E sabe, você teria debates jurídicos mais contidos a quem realmente a maior parte das pessoas poderia passar a vida inteira sem realmente entender o que está acontecendo, e a nenhum prejuízo das pessoas da vida delas, do progresso delas, do enriquecimento delas. Elas viveriam felizes sem nenhum problema. Isso contrastado, então, você tem essa sociedade feliz, pacífica, calma, que cuida da sua vida, contrastado com uma sociedade que está sempre em convulsão, sempre em confronto político, sempre um odiando o outro, sempre à beira do colapso. Qual que você acha que é melhor? Qual que você gostaria de viver? Qual que você preferiria? Então essa é a resposta simples. Você restringe a lei. E ele fala, então, se a lei fosse confinada aos seus propósitos, às suas funções próprias, o interesse de todo mundo na lei seria o mesmo. Sim, eu quero me proteger. Sim, você também quer se proteger. Legal, ótimo, acabou. Não é claro que... Ele pergunta, né? Não é claro que nessas circunstâncias, quem vota não poderia possivelmente causar uma inconveniência a quem não vota? Certo? Então, você tem uma situação dessas.
Mas quem tá votando tem algum jeito de machucar o outro? Não. E você pode colocar isso na sacola de um problema moral ou um problema cultural. É um problema cultural que nós aceitamos, nós temos uma moral que admite isso, que tá errado, de que não é perfeitamente certo você escolher alguém, sabe? Então, não que eles falem isso explicitamente, mas existe uma alusão aqui, uma lição daquelas mais profundas a ser tirada, que um dos valores importantes que uma sociedade deve ter, eu não tô falando nação, pai, tô falando uma sociedade, que é um grupo de pessoas, ou a humanidade deveria ter esse valor, é a defesa intransigente de direitos de propriedade. Direitos de propriedade não devem ser feridos, porque uma vez que você começa a admitir isso, você tem um governo expansivo, cada vez maior, uma sociedade em conflito e um colapso. De um jeito ou de outro você vai ter isso. Então um valor importante a incorporar, que nós precisamos desenvolver, um crescimento humano que precisa existir, é aceitar que, olha, vem cá, não é certo eu roubar os outros. Seja com uma arma ou com um voto. É um desenvolvimento moral que nós precisamos ter como espécie humana. Talvez esteja ainda fora do QI, da margem de QI, talvez. Eu não concordo com essa tese, eu concordo muito mais com um hábito cultural, certo? É uma presunção cultural que está enraizada no pensamento da maioria dos pensadores aí mais influentes, certo? Platão, desgraça. Às vezes eu penso assim, se eu pudesse voltar na história e enforcar algum pensador, eu só não seria Platão, porque daí a gente não teria o Aristóteles, mas puta merda que Platão... É engraçado que se você lê a República, tem uma tese ao redor da República, que é aquele todo governo planejado, bonitinho, de que na verdade o Platão escreveu aquele livro de zoeira. Era só pra mostrar, tá vendo como se você planejar uma sociedade fica ridículo? E essa tese é derrubada pelo fato que o principal aluno dele, Aristóteles, não achava que a República era zoeira e escreveu também um texto para responder isso. Que você vê que já tinha vídeo resposta na época, só que era um pouco mais chato, né? Ou não, né? Imagina a treta. Mas enfim. Isso está enraizado desde Platão até... E a Ayn Rand fala isso, né? Todo mundo que segue Platão geralmente dá errado. Ela fala isso, né? As coisas boas que estão na humanidade estão nas costas de Aristóteles. As coisas más, as coisas destrutivas, as coisas estão nas costas de Platão. E se eu pudesse voltar e estrangular alguém, provavelmente seria Hegel. Eu fico entre Hegel e Hobbes. Mas eu acho que Hegel fez mais dano, porque Hegel inspirou Marx, né? Foi da onde Marx tirou sua metodologia. Então, se você matasse o Hegel, você se livra do Hegel, que foi uma desgraça total, e de quebra se livra do Marx. Então é um benefício mútuo legal, e o Hobbes depois disso ia ser uma coisinha simples de refutar, só uma pedrinha no meio do caminho. Mas o Bastiat então faz alusão aos Estados Unidos de 1850. Ele fala, bom, se você precisar de uma prova, se você precisar de uma evidência disso, de que se a lei for contida, você tem uma sociedade boa, é só olhar para os Estados Unidos em 1850. Ele fala, olha, lá a lei é mantida de maneira geral, era, né, em 1850, a sua função correta, que é de proteção das liberdades e das propriedades. E você tem, ele fala, você tem uma sociedade... Você tem uma sociedade onde a ordem social está numa fundação muito firme. Eu queria pegar a situação dele certinho. E é engraçado porque os Estados Unidos foram o primeiro país a experimentar realmente, num nível forte mesmo, com um conceito até então, na época, doido de separação de igreja e Estado. E por que isso foi feito direito? Por que isso foi bem feito? Por que isso foi bem implementado? Todas as minorias perseguidas, todas as religiões perseguidas, as religiões que só queriam viver em paz, fugiam da Europa e iam para os Estados Unidos. Por quê? Porque tinha todas as outras religiões lá que eles odiavam. Mas aqui ninguém pode fazer nada comigo. O governo não sai por aí exterminando ninguém. Religiosos não tomam controle do governo, não tem influência. E mesmo se eles tentassem, a Constituição proíbe e a galera segue isso, né? Porque não adianta nada você ter Constituição se todo mundo desobedece ela, como acontece hoje nos Estados Unidos. Dos 10 primeiros artigos, eu consigo imaginar 8 situações simplíssimas onde 8 artigos são totalmente ignorados hoje. Mas, enfim. Só quartelamento de soldados, que hoje, de maneira geral, não aconteceu, mas, enfim. Se você pensar que você tem a CIA no seu telefone o tempo todo, até que tá, mas deixa essa piada pra lá. Mas você tinha todas as minorias indo para os Estados Unidos porque lá era um ambiente seguro. A lei serve para perseguir elas? Não. Ela vai roubar elas? Não. Você tinha pessoas pobres indo pra lá. Você tinha pessoas de todo tipo, os mais ferrados do mundo iam pra lá. Por quê? Porque lá o negócio funcionava. Lá você vive em paz. Você chega, trabalha a sua vida inteira, você pode não saber nem que é o governador, que é um representante da tua área, dane-se. E tudo bem. Isso se manteve relativamente forte até o fim do século XIX. Eu diria que isso mudou mesmo. Isso mudou mesmo quando grandes magnatas começaram a comprar o governo.
Isso foi assim, final do século XIX, e aí o Banco Central chega e ferrou. Foi a ascensão de maneira geral do JP Morgan e do Rockefeller brigando em política, mas você já teve também uma expansão ao longo do século XIX de interferência governamental. Foi pequenininho, mas foi crescendo de pouquinho em pouquinho, E daí veio o New Deal e estragou tudo e transformou os Estados Unidos num fascistão, que é basicamente a situação constitucional que eles estão até hoje, com uma loucura econômica gigantesca, totalmente inconstitucional, mas eles largaram mão desses ideais, certo? Eles largaram mão da ideia de que espólio legalizado não deveria ser aceito, começaram a aceitar isso, e desde então você vê uma decadência na sociedade americana fantástica. Ele falou, mano, só tem duas coisas, e daí a gente vai já pro assunto do próximo vídeo, né? Só tem duas coisas que os Estados Unidos falharam, que ameaçam a paz pública nos Estados Unidos. E ele mata na cabeça, né? São as duas coisas que dão problema até hoje, que causaram guerras nos Estados Unidos, que causou a guerra civil indiretamente, e ainda causa vários problemas econômicos até hoje. Foi um debate da eleição americana esse ano, que fala escravidão e tarifas. Escravidão causou indiretamente a Guerra Civil Americana. Na verdade, a Guerra Civil Americana foi por causa de direitos de estados e secessão, umas cláusulas constitucionais, mas elas foram ativadas porque alguns estados queriam manter o seu direito de ter escravos, e o norte invadiu, não pela desculpa de proibir a escravidão. Abraham Lincoln tinha explicitamente prometido que ele não ia fazer isso, ele só fez isso no meio da Guerra Civil. Ele mudou de ideia, porque ele precisava de soldados, na verdade. Mas o norte invadiu por manter a união, né? Esse era o grande discurso da Guerra Civil no primeiro e segundo ano, né? Manter a união cada vez mais perfeita. Vai procurar, você vai ver que é isso que eles estavam falando. Não tinha praticamente nenhum debate sobre escravidão, mas até hoje causa tensões gravíssimas nos Estados Unidos. E tarifas, intervenção governamental, proteção, não, vamos proteger o interno contra o externo. Esse negócio de tarifas foi lá depois agravar muito a crise de 1929 com a tarifa Smoot-Hawley, que você pode até atribuir que essa tarifa causou a Segunda Guerra Mundial. Você pode. Ela só não explica. Agora, sem ela, não sei se a Segunda Guerra Mundial teria rolado. Isso vai estar incluso no meu vídeo de 1929, que vai sair ano que vem, em algum ponto, relaxa. Ou não sei. Mas esse negócio de tarifas, vamos proteger, vamos colocar aqui barreiras, isso era admitido na Constituição Americana porque era o jeito do governo se financiar de maneira geral. Ele se financiou nos seus primeiros, de maneira geral, 100 anos, tarifas de importação, porque eles preferiam isso à taxação explícita, por seus motivos longos constitucionais. Mas ele fala, bom, fora isso, ele se mantém muito bem, mas ele fala, é incrível que esses dois crimes bizarros, que são heranças do mundo velho, se mantêm lá. E eles falam, são os dois assuntos que podem e que têm a capacidade e possivelmente serão a ruína da União. Quer uma previsão melhor do que essa, cara? Quer uma previsão? Porque não é difícil, né? Certo? Uma vez que você entende que se a lei for pervertida, você vai ter conflito social, você olha e fala, você tem essas duas perversões da lei, vai dar merda. Não é muito difícil, certo? Mas é uma visão aí de 166 anos no futuro, muito precisa. E ele fala, de fato, é impossível imaginar que no coração de uma sociedade, você vai ter um fato mais fantástico do que esses. Que a lei virou um instrumento de injustiça. A lei virou um instrumento de manutenção da escravidão, certo? Você tinha... eu adoro citar isso como exemplo, porque eu adoro o fato que... Eu odeio o fato que isso existe como exemplo, né? Mas eu adoro citar como exemplo o fato que foi passado nos Estados Unidos o Slave Fugitive Act. Uma lei que dizia que se um escravo fugiu, o governo podia compelir você a ajudar o governo a caçar esse escravo, e era um crime você desobedecer isso. Essa lei existiu, certo? Você tem que ajudar o governo a caçar pessoas e escravizar elas, retorná-las à escravidão, senão você é um criminoso. Essa lei existiu, e curiosamente, por causa da Constituição Americana, vários estados do Norte explicitamente desobedeceram essa lei porque era o direito constitucional deles de fazer isso, mas quando o Sul invocou o seu direito constitucional, então, de desobedecer a Constituição, que era um direito constitucional deles, o Norte não gostou e invadiu. Resumo da Guerra Civil pra você. E ele fala, esse fato traz consequências terríveis nos Estados Unidos, e... se esses dois, só tarifas e escravidão, causa problemas tão profundos nos Estados Unidos, imagina o que a completa perversão da lei vai fazer na Europa, onde ela ele fala, um sistema. Porque até então isso só era um sistema
Na França, na Prússia... Não existia Alemanha até então, né? Não, a Alemanha foi só em 1870. Então, Prússia e suas... E Inglaterra estava começando a ficar meio palhaçado o negócio mesmo. Mas a França era mais um sistema... Os países mais influentes ali, de fato, perversão da lei do sistema. Ele falou, bom, se dá errado lá, cara, se vai dar uma merda federal lá, imagina aqui. Olha pra Europa hoje. Espero que fique entendida a lição. Não perverta a lei. Uma vez que você faz isso, o colapso social é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Mas isso, essa divisão profunda, isso é uma coisa que eu saquei durante a elaboração de uma palestra minha sobre justiça privada que eu apresentei em Santa Maria. Eu percebi o quanto realmente justiça é uma coisa cultural, certo? Porque é o absoluto básico da interação humana. É como eu e você vamos resolver tretas. É isso. Se a gente não consegue ter isso, como é que você vai querer sonhar numa sociedade, certo? Então, se isso está corrompido, essa sociedade não vai funcionar. Não vai. E se isso se exacerbar, e vai, a não ser que você tenha valores liberais, libertários muito profundos, entrando e alterando a mentalidade das pessoas, como nós precisamos desesperadamente nessa terra, a não ser que você tenha isso, essa coisa que está no mais profundo, no mais básico nível da sociedade, vai quebrar ela em pedaços. Não tem muito jeito de escapar disso. Então, é uma questão de manutenção da civilização, em última análise, ok? É uma proteção cultural e moral que nós precisamos ter em relação à justiça, e se ela não existir, a gente vai ficar caindo de novo em guerras sociais, em guerras civis, em convulsões sociais. É inevitável. Enquanto isso não mudar, vai ser só aquele tambor que bate de novo e de novo. Enfim. Depois nós vamos para o próximo vídeo sobre como ele explica como escravidão e tarifas são espólio legal. Não que você esteja pensando, nossa, como é que eles são? Eu não entendi, até hoje eu achava bonito assim. Mas em 1850 ele precisava explicar isso, ok? E é uma explicação que ainda é importante porque lembra a gente a importância dos direitos de propriedade, certo? Porque se o Estado tem o direito de escravizar alguém, de manter a escravidão, o que ele não tem direito, certo? É uma coisa para você pensar. Mas enfim, vejo você no próximo vídeo. Se você quiser ler o livro, ele está disponível, o PDF está disponível gratuitamente no site do Instituto Mises Brasil. O link vai estar lá na descrição. E se você é uma das pessoas que gosta de ler livro físico, também vai estar lá na descrição o link para você comprar o livro. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.